Nesse bloco do Virtuosos, vamos falar sobre o direito e a mulher. E convidamos Mônica para esse momento que vai aqui nos trazer verdades bíblicas e verdades também do direito. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Mônica. Fernanda. Obrigada pelo convite. Nós somos gratos a essa igreja que nos recebeu tão bem e estou muito feliz por fazer parte desse momento aqui da Mulher Virtuosas com vocês aqui. E Mônica, que também é uma virtuosa, permanente, né? E que vai estar sempre nos ministrando acerca do direito, né? Dentro de uma cosmovisão, né, Mônica? E algo que nos chamou muita atenção a questão da violência doméstica, e principalmente agora na pandemia, quando as pessoas tiveram que passar mais tempo em casa, e isso ficou, né, não só latente, mas que tornou-se extremamente visível os abusos que aconteciam nos lares, né? Deveria ser um momento em que a família estava ali unida, né? E deveria ser um bom momento em família. E, no entanto, o que nós podemos ver através das estatísticas foi algo bem diferente, né, Mônica? Pois é. A violência, ela é algo bem antigo, né? A violência, ela entrou na humanidade desde quando entrou o pecado, né? Então, assim, qualquer tipo de força física, qualquer tipo de agressão física ou mental ou psicológica contra alguém é violência, né? Então, assim, como você falou, na época da pandemia, as pessoas ficavam juntas, né? E ali era para ser um momento prazeroso, e por fim acabava sendo um momento de litígio, um momento de briga, onde um não suportava o outro, e isso de fato aconteceu bastante, né? E infelizmente, né, hoje em dia os índices acabam subindo, né, cada vez mais, mas graças a Deus a gente tem a quem recorrer, né? Nós cristãos, nós temos os nossos pastores, os presbíteros que estão sempre ali dispostos a aconselhar, né? E a violência doméstica é algo assim que acontece mais do que a gente imagina, né? Agora tem o feminicídio, né? Que tem crescido também muito. Então, assim, são coisas que vêm acontecendo, as pessoas acabam não tendo muita noção, né? Da quantidade de como isso acontece, né? E assim, é importante a gente falar sobre isso para as meninas, né, que começam a namorar, para as mulheres, né, ficarem atentas, né, aos seus namorados, aos noivos, porque muitas coisas a gente consegue perceber durante o relacionamento, né? E aí a gente vai vendo que tem um defeitinho ou outro, mas aí pensa, poxa, quando eu casar vai melhorar, mas aí vê que não é bem assim que Será que acontece. melhora? Então, isso é uma ilusão, né? Porque ainda mais a mulher que fantasia muita coisa na cabeça, né? Ela pensa, quando a gente casar vai melhorar, mas infelizmente não é assim que acontece, né? E a violência doméstica, infelizmente, né, ela acontece ali no âmbito familiar, né? E na maioria das vezes ela acaba ficando ali entre quatro paredes. Por quê? Porque a mulher às vezes ela tem medo, ela tem receio, ela tem vergonha da situação, né? Então ela acaba deixando por isso mesmo. Aí o marido começa a agredir verbalmente, dali ele passa por uma agressão física, às vezes na presença dos filhos. Então assim, são coisas assim que vão se agravando e a mulher vai se calando. E aí isso vem aumentando demais, só que graças a Deus a gente tem, né, Deus deixou aos homens, né, o, a inteligência para fazer normas, para fazer leis, né, para defender esses tipos de casos, né? E, Mônica, existe um ditado, que eu não sei exatamente onde ele começou, mas
na região Nordeste é muito utilizado, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse ditado a gente também tem lá no estado de São Paulo, né? Mas é o seguinte, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher mesmo, porque é o seguinte, a mulher, ela tem como se defender, né? Temos os tipos penais do Código Penal, temos agora, né, a Lei Maria da Penha, desde 2007, temos agora o feminicídio, desde 2015. Então, ela tem vários tipos penais, né? Várias diretrizes que ela pode usar para se defender, né? Então, ela tem os meios para se defender das agressões que ela sofre. E não se calar, né, Não Mônica? se calar de forma alguma. Porque é o que eu disse, quando fica entre quatro paredes e ninguém fica sabendo, ela vai ficar ali sofrendo, as crianças, os filhos vão vendo, aquilo gera um trauma para a mulher, gera um trauma para as crianças, certo? E fica naquela situação, vai piorando. E aí, quando ela vê, ela está numa situação que ela não consegue sair mais. E isso pode gerar um feminicídio, ela pode acabar, né, vindo a óbito, porque como vai medir uma força, uma agressão física de um homem, por exemplo, que chega embriagado? Entende? Então ela passa por várias situações ali que ela não tem o controle da situação, ela não consegue controlar a situação. E aí ela acaba se calando, fica quietinha lá no cantinho dela por vergonha, medo, né? Por medo de retaliação. E aí a situação fica parada ali e ela não acaba usando os meios legais que ela tem para se defender e acaba sendo prejudicada, né? A única prejudicada ali é ela, né? Além dos meios legais, nós temos também o auxílio, como você muito bem colocou, né, dos pastores da sua igreja, dos presbíteros, né, possivelmente até da pessoa que está ali fazendo discipulado com você. Isso. Temos diversas ferramentas, né, Mônica? Isso. Nós temos várias ferramentas, como você disse, nós temos pessoas, psicólogos, né, que podem fazer acompanhamento, nós temos a igreja, os presbíteros que estão, assim, por exemplo, aqui na nossa igreja, Edmilson e a Carla, que são lá na sala de casais, né, eles estão. O Ministério da Família, Isso, o né? A Ministério da Vládia e o Família. Ângelo Isso, a também. Vlad e o Ângelo. Eles estão, assim, preparados para receber, né, aconselhar, buscar aquela família para perto, trazer para perto, orar junto, conversar, saber qual é o problema, né, e tentar fazer um direcionamento ali para que, né, não aconteça. Porque, assim, a mulher casa, o homem casa e acha que é um mar de rosas, né? Mas não é um mar de rosas. Existem os conflitos, né? Só que a gente precisa achar uma solução para esse conflito. E a solução é procurando ajuda, né? Porque se você não procurar ajuda, você vai tendo assim, uma discussão hoje, uma discussão amanhã, uma discussão outro dia, e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega num ponto que fica uma situação que não dá para viver mais, né? Onde acaba acontecendo separações, né? Agora na pandemia, o índice de separações, nossa, disparou, né? Então, assim, ela tem como recorrer, ela tem vários tipos de ajuda, basta ela ter, né, assim, perder o medo, perder a vergonha e ir atrás e buscar ajuda, né? Esperar em Deus, aliás, Isso. orar, né? Para que Muito, Deus muito. mostre quais são os meios mais rápidos e mais viáveis ali, sabendo ela desde já que existem, né, uma igreja que a acolherá, e assim como também existem normas, né, regras criadas para proteger essa mulher, não é isso, Isso. Mônica? Até porque a mulher ela esquece que ela foi feita
a imagem e semelhança do Criador, né? E a mulher, ela é comparada aos rubis, né? Nós somos Sim. joias. E a gente acaba esquecendo disso, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar lembrando que nós somos valorosas, dos nossos valores, nós temos sempre sim que estar focadas, né, orando, lembrando que o homem, ele é sim o chefe da casa, ele é a autoridade do lar e nós somos a auxiliadora. Então, assim, nós estamos ao lado dele, nós não estamos abaixo dele, né? Nós estamos ao lado dele. Então, a gente serve como auxiliadora, a gente está ali para ajudar. E então, assim, a mulher não pode esquecer esse papel dela. Ela não está abaixo do homem, ela está do lado dele, né? Assim como ele também foi chamado para, assim como Cristo veio para o auxílio da sua igreja para se entregar por ela, né, o homem também foi chamado a cuidar dessa mulher e, se preciso for, até dar a vida por ela, né, E Mônica? uma coisa importante, Fernanda, o homem, um cristão genuíno, né? Um cristão que recebeu Cristo de verdade no seu coração, ele não tem motivos para praticar uma violência doméstica, né? Então, assim, ele vai exercer o papel dele como autoridade do lar e ele vai querer que a sua mulher exerça o papel dela de auxiliadora, certo? Então, assim, a violência ela pode acontecer num lar doméstico? Jamais ela pode acontecer num lar doméstico, num lar cristão, desculpa. A violência não pode acontecer num lar cristão. Por quê? Porque o Cristo está presente naquele lar, né? Então, assim, o homem, ele sendo genuíno, um cristão genuíno, e a mulher sendo a sua auxiliadora, e os dois ali estando juntos, né, caminhando juntos, não tem o que se falar em violência, né? Olá, queridas irmãs! Está começando o quadro de indicações de livro do Virtuosos. E hoje vamos falar desse livro maravilhoso chamado Este é Filtro Solar, do pastor Emílio Garófalo Neto, que fala sobre o livro de Eclesiastes e a vida debaixo do sol. Minhas irmãs, que livro maravilhoso, porque ele fala justamente sobre a vida debaixo do sol, né? A nossa vida nesse mundo tão caótico, né, que está hoje. E ele fala, um dos temas maravilhosos que ele fala, né, que também o livro de Eclesiastes aborda, é sobre tempo, né, que há tempo para todas as coisas. E eu queria falar uma citação, né, na verdade citar um trecho do capítulo 6 desse livro maravilhoso, que é justamente sobre esse tema. Irei ler aqui para vocês. A ideia é que Deus preparou para a nossa vida tempos diversos, fases diversas. Como o ano passa por estações, assim também nossas vidas. Como o indivíduo, também o mundo. Há tempo determinado para todo tipo de coisa. Salomão reflete sobre essa organização. Aprender a viver nesses ritmos temporais é parte de ser humano e, em particular, é parte de ser cristão. Né? Então, eu convido vocês a lerem esse livro maravilhoso. E uma dica de ouro. Enquanto vocês estiverem lendo esse livro, né, capítulo por capítulo, vocês também leiam capítulo por capítulo do livro de Eclesiastes, que também vai ajudar a clarear também as ideias que o pastor Emílio Garófalo traz e também a ideia que o autor de Eclesiastes também traz. E é isso, minhas irmãs. Espero que vocês se deleitem nessa leitura maravilhosa e até mais!